Deus estava com ele. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Atos 7, versos 9 e 10. Como estou tentando mostrar, a história de José é uma ilustração do plano divino de salvação, e temos visto que José foi, em muitos aspectos, um tipo de Cristo. Deus sempre opera sobre o mesmo plano. É isso que há de admirável na Bíblia. Naturalmente, isso também é verdade sobre a ação de Deus em toda parte. Vemos isso na natureza. Essa é a razão pela qual se pode ter o estudo científico das plantas e de tudo mais. As pessoas falam nas leis da natureza como se elas as tivessem inventado. Mas não é assim. Elas só descobriram que estas leis existem. Deus segue um esquema, e nas histórias e ilustrações do Velho Testamento, vemos figuras, sugestões, profecias e prefigurações do que Deus fez suprema e, finalmente, na pessoa do Filho do seu amor. Há muitas grandes lições na história de José e plenas de interesse. As palavras para as quais desejo agora chamar a atenção de vocês são as seguintes: mas Deus estava com ele. Aqui as temos, no versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Porém isso, graças a Deus, não é o fim da história. Fizeram isso, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas tribulações, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. O que significam essas palavras? Naturalmente, para absorver todo o sabor e aroma desta declaração, vocês precisam conhecer a história como vem narrada no livro de Gênesis. É muito importante ler a história toda, até o fim de Gênesis, e fazendo, vocês verão como é maravilhosa e emocionante. Na ocasião anterior, concluímos com os irmãos de José vendendo-os aos midianitas. Estes eram ismaelitas, viajantes comerciantes, que passavam por ali, e nos é dito que eles levaram José para o Egito e o venderam a Potifar, um dos grandes oficiais da corte de Faraó do Egito. Então Potifar viu que tinha adquirido um homem sumamente extraordinário e o encarregou de tudo em sua casa. Lemos em seguida sobre o comportamento da mulher de Potifar e que, quando ela tentou envolver José em pecado, ele recusou. Em consequência, levada pelo despeito e pela maldade, ela forjou uma história contra ele. E o pobre José, que não havia feito mal algum, que na verdade se negara a praticar o erro, foi preso e lançado na prisão por Potifar. José sofreu na prisão, mas ele foi promovido. O capitão da guarda da prisão detectou algo incomum neste jovem e o encarregou de cuidar da prisão. Vemos depois a história dos dois oficiais, o copeiro e o padeiro. Lemos que os sonhos que eles tiveram e não puderam entender, e que os deixaram tristes, e vemos que José, sob o poder de Deus, pôde interpretar os sonhos deles. O pobre padeiro foi morto, mas o copeiro foi restaurado ao seu ofício. José tinha rogado ao copeiro: lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que faças menção de mim a Faraó. E tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Gênesis 40, versículos 14 e 15. E o copeiro tinha prometido que falaria com Faraó. Todavia, se esqueceu. A humanidade não muda, não é? Enchemos-nos de promessas quando estamos doentes ou com dificuldade, ou na cadeia. Faremos isto, isso e mais aquilo. Mas no momento em que ficamos bem de novo, esquecemos tudo quanto prometemos. Não esquecemos? Não me falem de mudança, desenvolvimento e evolução. O mundo está cheio de homens e mulheres parecidos com este copeiro, egoístas, egocêntricos, esquecidiços de benefícios recebidos e quebra promessas. E assim foi que o pobre José passou 2 longos anos na prisão. No entanto,
Depois, certamente, vocês se lembram, Faraó teve 2 sonhos. Percebeu que eram importantes, mas não pôde entendê-los. E todos os seus magos e astrólogos também foram incapazes de decifrar o seu sentido. Foi então que o indigno copeiro lembrou-se deste magnífico homem que continuava na prisão e falou com Faraó sobre ele. Assim José foi solto e o vestiram com traje apropriado. Faraó descreveu os seus sonhos e José lhe disse: "Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó." Gênesis 41:16. Deus lhe revelou o sentido e logo viram que era certo. Além disso, José disse a Faraó exatamente o que fazer acerca da fome que viria. E Faraó decidiu muito sensatamente por tudo sob o encargo de José. Como lemos em Atos, Faraó o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Pois bem, são esses os fatos nos quais estamos interessados, e eu lhes quero mostrar quão perfeita figura é esta do plano divino de salvação. Que figura constitui José aqui, em muitos aspectos, do nosso bendito Senhor. Esta história aconteceu no Egito, lembre-se. Se vocês lerem o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, verão que, quando nosso Senhor era apenas criança, foi enviado ao Egito para escapar do rei Herodes, e Mateus cita um versículo do profeta Oséias: "Do Egito chamei o meu filho." Mateus 21, verso 15, Oséias 11, verso 1. Outra coisa interessante que vocês vão ver é esta. Aqui no discurso de Estevão eu leio: "Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito." Eis o que leu sobre o Senhor Jesus Cristo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. José é, pois, um maravilhoso tipo do nosso Senhor. Contudo, como eu disse, o aspecto que estou pondo diante de vocês agora é o seguinte: mas Deus estava com ele. Aqui está um dos pontos cruciais acerca desta grande mensagem de salvação. A mensagem cristã é uma mensagem concernente à irrupção de Deus na história humana. Esse é o primeiro grande princípio que se nos ensina aqui. Eis aí a humanidade. Estes irmãos de José, os patriarcas, movidos de inveja, venderam José ao Egito. Essa é a história da raça humana, como a desdobrei para vocês: inveja e ciúme, malícia e desfeito, rivalidade e contenda, guerras, problemas, tumultos e tribulações. Mas lemos que Deus estava com José. Aí está num diminuto resumo: Deus irrompendo. Portanto, o Evangelho, esta mensagem da fé cristã, é uma intervenção na história humana. Há uma palavra ainda melhor: é uma irrupção de Deus. Deus irrompendo na história da raça humana e nas atividades do mundo. Se não vimos isto claramente, significa que não entendemos o primeiro princípio concernente ao Evangelho. Mas Deus estava com ele. Há uma ruptura na sequência. José, maltratado, é vendido, desce para o Egito, e vocês pensariam que ele haveria de passar o resto da vida como escravo. Vocês nunca teriam imaginado que ele ia tornar-se o homem que se tornou. Entretanto, a sequência é assustada, e isso vem inesperadamente. E se vocês ainda não ouviram o Evangelho dessa maneira, vocês nunca o ouviram. O Evangelho é a coisa mais inesperada do universo. Leiam seus livros de história, leiam os grandes pensamentos dos filósofos e de outros sobre a vida e sobre a história. Apresenta-se em sequência uns após outros. Mas aqui está uma coisa muito diferente, algo que abala, que rompe, algo incomum, uma irrupção. Este é um ponto vital, e é vital na hora presente porque o mundo de hoje está entregue a uma ideia, uma teoria que acredita que os homens e as mulheres estão se desenvolvendo e evoluindo em direção à perfeição. É por isso que as pessoas rejeitam o Evangelho, é por isso que se orgulham de Charles Darwin e seu livro publicado em 1859, Da Origem das Espécies. Isso, dizem eles, acabou com o Evangelho, evolução. A humanidade surgindo do lodo primitivo, lenta e gradativamente melhorando e sempre indo para cima e para diante. A grande marcha da raça humana para frente, até finalmente chegar à perfeição.
É nisso que o mundo acredita. Naturalmente, as pessoas também acreditam que uma vez ou outra há um salto para frente, ou, se não um salto, de tempos em tempos o progresso é acelerado. É quando entram em cena os grandes homens e mulheres, as pessoas de discernimento incomum, de entendimento excepcional, que veem algo que as pessoas comuns não veem. E assim há um rápido movimento para adiante, e por algum tempo nos vemos chegar quase à perfeição. Então há uma pausa, depois outro grande personagem, e daí o mundo acredita que, naturalmente, a sua maior necessidade é sempre a necessidade de se ter um vidente, um visionário que, tendo meditado e cogitado nestas questões, vê algo novo e nos dá uma palavra e nos guia para diante. Estamos sempre esperando que algum maravilhoso novo livro apareça, uma nova luz, um grande mestre, alguma coisa que nos estimule a prosseguirmos. Assim, a primeira coisa que temos que compreender sobre o Evangelho, sobre esta mensagem cristã, é que ela é exatamente o oposto. A completa negação das esperanças e expectativas do mundo. Esta é uma mensagem que nos diz que a humanidade estava numa condição tal que jamais poderia evoluir ou desenvolver-se em direção à perfeição. Ela nos diz que a única esperança está numa completa interferência, numa visitação, e que isso aconteceu. Ela nos diz que Deus visitou e remiu o seu povo, Lucas 1,68. Isso é inteiramente diferente, em desacordo da sequência de tudo o que o mundo sempre pensou e conheceu. E isso, exposto com tanta clareza aqui, constitui a essência da mensagem do Evangelho. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus, e então a história toda mudou devido ao que Deus fez. Pois bem, foi dessa maneira que Deus tratou a raça humana, desde o começo. Se vocês lerem o Velho Testamento, verão isso ali. A história do Velho Testamento é simplesmente a narrativa de uma série de intervenções de Deus nas atividades dos filhos de Israel. Vemos que eles sempre se extraviavam e vemos Deus vindo para salvá-los. As Escrituras mostram Deus interferindo de várias maneiras. Às vezes, por exemplo, ele levanta grandes homens. Mas, acima de tudo, vemos Deus dar os passos no caso do nascimento do bebê de Belém. Que foi que aconteceu no primeiro Natal? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Ele veio da eternidade para o tempo. Foi um rompimento, forçando a entrada. Foi uma irrupção no tempo e nas atividades humanas. Foi um evento único. Nunca tinha acontecido antes e nunca voltará a acontecer. Deus estava enviando seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado. Romanos 8, verso 3. E a história de todos os grandes avivamentos é tão somente a história de Deus irrompendo na vida da igreja, na vida do mundo. E assim será no fim. É-nos dito que nem mesmo a igreja evolui num rumo a um estado perfeito. O mundo certamente nunca o fará. Acaso o fim da história humana será o fim de um processo? Absolutamente não. O fim será apenas uma destas poderosas intervenções de Deus na história humana. Será apocalíptico. Será cataclísmico. Os céus se abrirão e veremos o nosso Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 24, verso 30. Ele romperá sobre nós e todo olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Isso, repito, constitui a verdadeira essência da mensagem cristã. É Deus interrompendo a história humana. Se não aprendemos esta primeira lição sobre o Evangelho, não adianta prosseguir. É porque os homens e as mulheres não entendem isso que entendem mal a mensagem toda. Não se trata de um processo. Não coloquem Cristo na categoria dos grandes filósofos ou dos grandes pensadores e estadistas. Ele não pertence a nada disso. Ele é único. Ele está só. Ele desceu de cima. O segundo princípio é que a salvação é totalmente algo provindo de Deus. Não preciso demorar-me nisto. Certamente temos visto o que os homens e as mulheres fazem. Eles são como os irmãos de José. Somos todos iguais àquilo, cada um de nós. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Isaías 53, verso 6. Temos visto as ações dos homens simples e claramente. A história geral da raça humana prova que os homens e as mulheres não podem salvar a si mesmos.
As condições do mundo atual o comprovam. Muitos têm estado muito ocupados através dos séculos tentando salvar a si mesmos. É isso que queremos dizer com civilização. Entretanto, tiveram sucesso? Observe a situação atual, observe o mundo. É impossível. A salvação é totalmente de Deus. Temos estudado os irmãos de José, estudemos agora o próprio José. Ele não tinha nenhum poder ou capacidade, estava constantemente sendo derrotado. Não havia nenhuma esperança para ele em sua situação. Foi lançado numa prisão e não podia fazer nada a respeito. Mas a história toda mudou. Por quê? Porque Deus estava com ele e tudo vinha de Deus. A mensagem da fé cristã é que Deus está sobre todos e que domina sobre todas as coisas, visando aos seus próprios propósitos. Pois bem, em muitos aspectos, o elemento mais importante da história de José é que Deus estava nesses acontecimentos desde o início. O próprio José disse isso. Leiam do capítulo 40 de Gênesis em diante e verão que quando José finalmente se revelou a seus irmãos, eles naturalmente ficaram sem saber o que fazer. Caiu-lhes a crista. Viam-no agora como um grande homem e o tinham tratado abominavelmente e o tinham vendido para a escravidão. José, porém, consolou seus irmãos. Eis o que lemos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45, verso 5. Saibam que, num sentido, vocês não me venderam, disse praticamente José. Foi Deus que o fez. Deus me estava enviando para cá, para salvar a vida de vocês. A ação dos homens é, em última instância, a ação de Deus. Deus está por trás dela. Mais tarde José repetiu isso. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, verso 20. E esta é a coisa mais maravilhosa de todas. Só há um meio pelo qual vocês podem entender a história de José. Foi Deus que planejou tudo. Ele previu a fome quando o povo do Egito não sabia coisa alguma sobre ela. Ele viu anos, séculos, milênios adiante. Ele vê o fim desde o princípio. Deus, o plano de Deus. Disse José, não se entristeçam. Não se culpem. Está tudo certo. Não os estou inocentando, porém vocês não sabiam o que estavam fazendo. Deus estava por trás, agindo naquilo e por meio daquilo. E este é um dos grandes princípios da Bíblia toda. É o princípio dos princípios em conexão com o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ele esteve neste mundo. Foi tudo planejado de antemão por Deus. Por isso Estevão estava expondo esta história a estes judeus. Na descrição do que os antepassados deles tinham feito com José, ele lhes estava mostrando o que eles tinham feito com o Senhor Jesus Cristo. Examine esta grandiosa história da vinda do Filho de Deus. Vocês sabem quando ela foi planejada? Bem, segundo o apóstolo Paulo, foi planejada antes da fundação do mundo, Efésios 1, verso 4. E ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. 1 Coríntios 2, verso 7. Deus tem um livro que ele escreveu antes da fundação do mundo. Os nomes de vocês estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 3, verso 8. Somos tão cegos que não enxergamos a verdade. Só observamos as ações dos homens e não vemos Deus por trás delas. Você sabe que, segundo o apóstolo Pedro, essa é a explicação do que aconteceu quando nosso Senhor foi crucificado e morto na cruz do Calvário? Em seu sermão, no dia de Pentecostes, ele diz, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. A morte de Cristo não foi um acidente. Foram homens que realmente praticaram o ato. Mas a sua morte fez parte do plano eterno de Deus. Os homens e as mulheres foram apenas instrumentos ignorantes e passivos do grande e glorioso propósito de Deus.
A salvação que eu tenho o privilégio de pregar é completa e inteiramente resultante da atividade de Deus. Que poderia fazer José? Que é que qualquer outra pessoa pode fazer? Há unicamente uma pessoa que pode fazer alguma coisa nesta situação, o próprio Deus. E esse é o sentido de um versículo bíblico que muita gente considera favorito, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Notem, porém, o que ele diz. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não pode salvar a si mesmo, que deu, ele enviou o seu Filho unigênito para a morte e morte de cruz. Este ensino acha-se em toda parte da Bíblia. Paulo escreveu, mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, verso 4 e 5. Toda a história da Bíblia é a história da ação de Deus. E assim eu passo a um terceiro ponto, que se segue por uma inevitabilidade lógica. É tudo pela graça. Foi apesar dos irmãos de José que José se tornou o salvador dos seus irmãos, de toda a sua família e de todo o Egito. E a salvação minha e de vocês ocorre apesar de nós e apesar do que somos. Na verdade, tudo o que nós fazemos vai contra ela. Leiam a história geral da raça humana, leiam-na na Bíblia, leiam-na em seus livros de história seculares e verão que os homens e as mulheres sempre têm estado ocupados em tentar frustrar os propósitos de Deus. Adão e Eva teriam continuado a viver no paraíso se não tivessem criado problema por sua desobediência a Deus. Os homens e as mulheres criam o caos. Eles se gabam do seu governo, da sua ordem, porém não a produzem. Eles são criadores de caos. Como os irmãos de José, eles criam os problemas e as dificuldades. E eu reitero que a salvação existe por uma só razão, qual seja a graça de Deus. O Filho de Deus não veio ao mundo por causa da beleza da humanidade ou da sua glória. Não, não. Ó amante sabedoria do nosso Deus, quando tudo era pecado e vergonha, um segundo Adão, Jesus Cristo veio para o combate e para resgatar-nos. John Henry Newman. Quando tudo era pecado e vergonha, e era. Tão vergonhoso era que, quando a pobre mulher grávida chegou a uma pequena cidade chamada Belém, não conseguiu nem um quarto no hotel. Ninguém lhe quis ceder seu quarto. Ela teve que ir a um estábulo para dar nascimento a seu filho primogênito. O mundo é isso, pecado e vergonha. A salvação ocorre apesar de nós. É toda ela obra da graça de Deus. Se você, cristão, entendido que pode chamar-se assim, acha que de algum modo é responsável por ser cristão e por sua salvação, de mim você pode saber que não recebeu a salvação. Se você se orgulha da sua vida, das suas boas ações, se você se orgulha das suas atividades, do seu entendimento, da sua fé, de qualquer coisa, você está negando o Evangelho. É tudo pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Há, porém, mais um pouco que eu quero desenvolver, qual seja a estranheza dos caminhos de Deus, a estranheza do plano divino de salvação. Em primeiro lugar, ele está sempre nos surpreendendo. A maneira pela qual Deus nos ajuda, nos salva, nunca é a que teríamos imaginado ou antecipado. O mundo está totalmente errado em seu pensamento sobre estas questões, razão pela qual ele esquece o Evangelho. E não é de admirar, o profeta Isaías o previra. Deus diz por intermédio dele, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. E se você não quiser entender isso, outra vez digo, você não sabe nada destas coisas. Isto é a sabedoria de Deus em mistério. Paulo escreveu o seguinte aos Coríntios: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos
para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Pois bem, aqui está um daqueles grandes pontos de partida da história da salvação. Se vocês não apreciarem devidamente isto, se vão tentar pensar nesta grande salvação em termos e categorias humanas e pelos moldes comuns de pensamento, vocês estarão completamente errados, nunca chegarão a parte alguma. Isto é completamente diferente, é algo surpreendente e estupendo. Examine esta história de José, ela não encaixa em nosso pensamento, é pensamento de Deus. Eis então outro comentário que faço, o método de Deus é indireto. Nós somos gente prática, claro, acreditamos em fazer as coisas rapidamente, não é assim? Mas Deus nunca age assim. Observe as flores e como Deus as produz, pensem no trigo e na cevada. Porque Deus não produz uma colheita de repente, numa noite? Poder Ele tem. Contudo, Ele emprega um para arar, e outro para agradar e destorroar a terra, outro para semear a semente, e outro para enterrá-la e cobri-la, todos os tipos de procedimentos. Nós queremos resultados rápidos, mas Deus não. E vocês veem isso nesta história. Observem os meandros desta história de José. Desde o princípio, Deus sabia o que ia acontecer. Porém, observem todos estes rodeios e volteios e as diversas coisas que aconteceram antes de chegar ao fim, quando as pessoas foram salvas da fome. O caminho divino de salvação é um caminho cheio de rodeios. Vemo-lo de novo quando ele estava tirando os filhos de Israel do Egito para levá-los a Canaã. Não os levou pelo caminho reto, mas deram a volta pelo deserto. E Deus sempre agiu desse modo. Vemos isso no Velho Testamento e também no Novo. Deus continua a agir dessa maneira hoje, porém as pessoas não entendem, querem tudo preto no branco. Mas os caminhos de Deus não são os nossos. Permitam-me ilustrar mais claramente o que quero dizer. Vocês já pensaram nas estranhas demoras que Deus permite, ou que Ele talvez até tenha planejado? Lemos aqui em Atos capítulo 6 que falou Deus assim a Abraão, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Ora, para nós e para as nossas ideias próprias do século XX, ideias de bom senso, ideias práticas e aceitas como matéria de fato, isso é ridículo. Deus chama este homem, Abraão, e lhe diz que lhe vai dar esta terra Canaã, e que ela pertencerá a ele e à sua descendência para sempre. E depois, durante 400 longos anos, eles estão fora da sua terra, num lugar chamado Egito, e ali são tratados como escravos. Mas isso é típico de Deus. Ou também Deus faz um mundo perfeito, cria o homem e a mulher perfeitos e os coloca no jardim. Todavia, eles se rebelam, pecam e caem e trazem o caos sobre si mesmos. Pois bem, antes que o mundo existisse, Deus determinou que ele seria salvo. E então, dizemos nós, não é esta a crítica que fazemos? Por que Deus não põe as coisas em ordem logo de uma vez? O homem caiu, porque ele não o salvou imediatamente? Deixou passar 4.000 anos antes do nascimento do bebê de Belém. Mas esse é o método de Deus, estas estranhas demoras. Lemos no início de Gênesis capítulo 41, ao fim de 2 anos. Por que Deus deixou que José ficasse estes 2 anos na prisão? Vocês perguntam. Deus sabia que iria libertá-lo. Por que Deus permite essas demoras? Penso que posso dar-lhes uma resposta. Somos todos tão tolos, tão autoconfiantes e nos sentimos tão certos e seguros que achamos que podemos salvar nós mesmos. Mas se Deus salvasse imediatamente a humanidade, nós nos teríamos voltado para Ele e lhe teríamos dito: se tu apenas nos tivesse dado uma chance, nós o teríamos feito nós mesmos. Não teria sido necessário enviares teu filho ao mundo. Se nos tivesse dado tempo, nós teríamos endireitado tudo. Muito bem, diz Deus, vou dar-lhes tempo. E deu 4.000 anos. Foi por isso que, depois que Deus prometeu no jardim que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, 4.000 anos foram deixados passar antes de nascer a semente da mulher. As demoras.
Mas consideremos a seguir a aparente debilidade da maneira de agir de Deus e a debilidade dos instrumentos que ele usa. Observe José. Em muitos aspectos ele parecia ser o filho mais fraco de José. Os outros eram homens fortes. Porém José era sempre um tanto sonhador, o intelectual, digamos, e seu pai sempre o protegia. E lá estava ele, lançado numa cova por seus irmãos. Não podia levantar-se e batê-los todos. Vocês teriam esperado que Deus escolhesse um homem forte que pudesse vencer os outros 11 e permanecesse altaneiramente acima deles todos. Não, não. José era aparentemente um fracote. Davi também seria o mais fraco dos filhos de Jessé. Este é sempre o modo de Deus agir. Israel, a nação toda, que nação pequena era, menor que todas as outras. Quando vocês compararem Israel com a Babilônia, ou com a Síria, ou com o Egito, verão que Israel era um povo desprezível, um povo pequeno e desconhecido. Observem depois o Filho de Deus. Que teriam vocês antecipado? Nós teríamos esperado um grande personagem real, nascido no mais belo palácio que o mundo conheceu, cercado de todos os cortesãos do universo. Nenhum traço disso. Nasceu no estábulo, um pequeno e desvalido bebê. Não um grande político, não um grande filósofo, e sim um carpinteiro. Este é o escândalo disso tudo. Mas é o plano de Deus. E talvez ainda seja mais interessante o seguinte: teriam vocês que os planos e os propósitos de Deus muitíssimas vezes parecem desencaminhar-se, sem remédio e fracassar completamente, e os seus inimigos triunfarem em toda a linha? Observe José. Era óbvio que havia algo excepcional nele, razão porque ele teve aqueles sonhos. Todavia, tudo parecia dar errado, e ele era impedido a cada passo. Ele foi vendido por seus irmãos, comprado por Potifar e lançado na prisão. Quando parecia haver uma esperança de livramento, o copeiro esqueceu tudo sobre ele. Era isso parte do plano de Deus? Era desse modo que Deus costumava operar? O caso de José parece indicar que nesse ponto os planos de Deus tinham falhado irremediavelmente, que tudo estava perdido. E é por isso que muitos não creem no Evangelho. E, contudo, isso faz parte do grande plano e propósito de Deus. Observe as coisas que aconteceram com o nosso Senhor. Vejam como as pessoas o trataram. Examine a maneira como conspiraram contra ele. Vejam de que maneira tiveram sucesso. Observem-no no julgamento. O Filho de Deus sendo julgado e condenado. Contemplemo-no, pendurado numa cruz. Os inimigos de Deus estavam triunfantes. O plano de Deus dera errado. Ele estava falhando, tudo perdido. O nosso Senhor morreu, baixaram seu corpo e o depositaram numa sepultura. Rolaram uma pedra até a boca da sepultura e a selaram. Como acontecera com José, mais ainda no caso do Filho de Deus, parecia que Deus fora derrotado. Mas, graças a Deus, concluo que o meu último princípio, que é a vitória dos métodos de Deus. Após a estranheza, a vitória da graça de Deus. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Mas Deus era com ele. Deus permite que os homens e as mulheres façam muitas coisas. Ele está permitindo uma porção de coisas neste mundo moderno, e as pessoas tolas que não pensam, ignorantes, dizem: "Ah, o cristianismo está acabado. O seu Deus, onde está? Deus não existe." E se julgam vitoriosos. Oh, aprendam a lição da história diante da calamidade que os esmaga. Deus estava com ele. Este é todo o segredo. É óbvio no caso de José. Percorram as páginas da história e verão que o tempo todo, quando ele parecia estar sem nenhuma esperança de êxito, Deus estava com ele. Houve pessoas que tiveram sonhos, mas só ele tinha a interpretação. Deus sabia, e o fim era claro. Ele deixou que ao tempo passasse, porém o fim era certo e seguro, e ele o levou a efeito no momento por ele designado. No entanto, examine este princípio no caso do nosso bendito Senhor. Lá estava ele, um desvalido bebê. Vieram os magos do Oriente
e entrevistaram Herodes. E Herodes sabia que isso significava perigo para ele. Por isso, visando matar esta bendita pessoa, enviou um edito ordenando que todas as crianças do sexo masculino de Belém, com menos de 2 anos de idade, fossem mortas. Deus deu a José, esposo de Maria, um sonho que o moveu a levar esta criança para o Egito. Depois da morte de Herodes, Deus disse aos pais que voltassem, e eles trouxeram a criança de volta. Porém, quando ouviram que o mau filho de Herodes, Arquelau, era rei em Jerusalém, viram que seria perigoso para eles viverem no sul. Então, Deus interveio mais uma vez e lemos, avisado em sonho por divina revelação, foi José para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Mateus 2, versos 22 e 23. Vemos aí Deus protegendo seu filho, salvando-o nesses pontos. E assim Deus esteve com ele durante toda a sua vida. Ouçam, filho de Deus, eis o que ele diz. A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Diz o nosso Senhor, vejam minhas obras. Não são minhas, mas são as obras que o Pai me deu. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5, verso 30. Deus estava com ele. Cheguemos então ao fim da história. Lemos em João, capítulo 16, que o nosso Senhor voltou-se para o círculo mais íntimo dos seus discípulos e disse, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Até os seus discípulos escolhidos o abandonaram e fugiram. Ele sabia que ia acontecer isso, mas continuou, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32. Deus estava com ele. Mas espera um minuto, dirá alguém, você se esqueceu do grito de desamparo na cruz? Esqueceu-se de que esse seu Jesus lá na cruz e na agonia da morte bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava com ele? Você pode explicar isso? Posso. Isso foi temporário. O nosso Senhor foi abandonado. Houve um terrível momento em que ele perdeu a presença do seu Pai. O que aconteceu? Por que o Pai desviou o seu rosto? Foi porque o nosso Senhor estava levando sobre si os meus pecados e os seus. Deus os estava punindo nele, mas foi só por um momento. Imediatamente ele acrescentou, está consumado. João 19, verso 30. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Deus estava com ele, mas quer dizer da sua morte? Você pergunta, quer dizer do seu sepultamento? Quer dizer do túmulo e da pedra? Quer dizer dos soldados? Vocês sabem a resposta, não sabem? Na manhã do terceiro dia, Deus ressuscitou dos mortos o nosso Senhor. A pedra foi afastada. Ele surgiu no corpo, manifestou-se às suas testemunhas escolhidas e deu prosseguimento à sua obra. Deus estava com ele até o fim. Deus o ressuscitou em poder. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, verso 4. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo parecia estar contra ele, parecia que ele tinha fracassado, porém, morrendo na cruz, ele estava despojando os principados e potestades, expondo-os à vergonha pública, e deles triunfou em si mesmo, mediante a cruz. Colossenses 2, verso 15. É a mesma coisa na glória da ressurreição que se seguiu. E esse continua sendo o programa de Deus. Vivemos numa época má. Muito poucas pessoas deste país podem continuar alegando que são cristãs. O inimigo parece vitorioso em toda a linha. Aí vemos os escarnecedores, os blasfemos, os espertos, e Deus, sua causa e seu Cristo parecem derrotados. Mas não cometamos esse erro fatal. Deus estava com ele, e Deus continua ocupando o trono e continua sendo todo-poderoso. Houve muitas ocasiões na história da igreja cristã em que parecia que ela estava chegando ao fim e em que os espertos deste mundo confiavam em que ela estaria final e definitivamente acabada, que Deus tinha sido derrotado. Mas, subitamente, cada vez Deus se levanta algum gigante e ocorre um extraordinário avivamento e despertamento espiritual.
Haverá outro? Não sei. Mas disto estou certo. De virá em que os maus irão de mal a pior, em que haverá guerras e rumores de guerra, pestes e torpeza, e o mundo se mostrará violento contra Deus como nunca antes. Então, repentinamente haverá um sinal nos céus, e o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aparecerá sobre as nuvens do céu, rodeado de seus santos anjos. Então ele julgará o mundo com justiça, destruirá todos os seus inimigos e estabelecerá o seu glorioso reino de justiça e paz. Jesus reinará além de onde o sol as suas sucessivas rotas faz. De mar a mar, seu reino estender-se-á, até não mais haver minguante e cheia. Isaac Watts. Deus está com ele, Deus estará com ele. Todo o poder será entregue a ele, e ele reinará até que todos os seus inimigos sejam feitos escabelo para os seus pés. O reino será perfeito, e ele o devolverá ao Pai, e Deus será tudo em todos e sobre todos para todo sempre.